Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos no 28º domingo do tempo comum. E neste final de semana a liturgia nos apresenta Jesus como aquele que deve conduzir a nossa vida para a vida eterna, porque Jesus ele mesmo é a vida eterna. A primeira leitura retirada do livro de sabedoria, no capítulo 7, nos apresenta o espírito de sabedoria, que é mais importante que todas as riquezas, que todo ouro e prata, e também toda a saúde e beleza. E aquele que escolhe, opta pela sabedoria, como nos diz o autor, a este advém todos os bens. Quem escolhe a sabedoria tem todos os bens, inclusive diz, riquezas inumeráveis, o livro sagrado. Ora, quem é a sabedoria senão o próprio Jesus? É assim que Jesus se apresenta também no Evangelho. Ele é aquele que é mais importante que toda a riqueza, que toda a beleza, que toda a saúde. Ele, por meio dele, nós conseguimos todas as riquezas que são necessárias para a nossa alegria parcial na terra e total no céu. No Evangelho nós encontramos aquele homem que corre e se coloca prostrado diante de Jesus. Aquele homem pede a Jesus um modo, ele pede uma ajuda a Jesus porque ele quer ganhar a vida eterna. O Senhor lhe mostra, para ganhar a vida eterna, a necessidade do cumprimento dos mandamentos e cita alguns mandamentos. Mas aquele homem diz, e sendo muito rico, diz, sim, eu já faço tudo isso. Mas Jesus apresenta algo a mais para ele. Para que ele pudesse ter tesouros no céu, era necessário uma coisa muito especial. Para que pudesse ter um tesouro no céu, era necessário que ele fosse, vendesse todos os seus bens, distribuísse aos pobres e seguisse Jesus. Por quê? Porque Jesus é o próprio reino de Deus. Aquele homem pedia não algo futuro, mas algo naquele momento. O que eu faço para ganhar a vida eterna? Ele já havia ganho, mas o que eu faço para ter um tesouro no céu? E o que é ter um tesouro no céu, se não ter Jesus como nosso maior tesouro aqui na terra? Tesouro, como nos apontou a primeira leitura, a própria sabedoria, que é o próprio Senhor, Jesus. Jesus na primeira leitura, Jesus no Evangelho. É necessário ter Jesus para termos um tesouro no céu. E para podermos ter este tesouro no céu, Jesus mostrou o caminho para aquele homem, mostra também para os seus discípulos. Mas a conclusão da história para aquele homem não foi assim tão simples. Ele veio ávido, desejoso de ganhar mais, ganhar a vida eterna. E ele descobre que para ganhar, dentro da lógica de Jesus, era necessário perder. E ele não tinha condições de perder, porque ele tinha muitos bens. Ora, na medida que tinha muitos bens, nós estamos aqui compreendendo que eram os próprios bens, a própria riqueza que possuía, dominava este homem, de tal forma que os leprosos foram curados por Jesus, os possessos pelos demônios libertados. Mas aquele homem que esteve e se colocou na presença de Jesus, a ele Jesus não pôde fazer nada, porque dentro de sua própria vontade ele estava aprisionado aos bens que possuía. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós não vamos excluir todos aqueles que possuem algum bem. Inclusive esses bens são colocados como acessíveis e possíveis a todas as pessoas. Jesus vai nos falar destes bens como casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos. Todos nós temos alguma coisa. Diante desta alguma coisa, Jesus deve estar por primeiro. E para poder segui-lo, e assim termos um tesouro no céu, é necessário colocá-lo acima de todas essas coisas. E a partir dessas coisas, se dispor delas para poder ajudar os mais necessitados. É assim que quem perde, quem doa, quem deixa todas essas coisas, já aqui na terra, obtém o cêntuplo, diz o Senhor, e vai concluir na vida eterna, no futuro a vida eterna. Esta é a grande promessa do Senhor. Mas quem deixa, quem doa, quem vende, tudo por causa do Senhor, por causa dele e do seu Evangelho, do seu anúncio, por causa do reino de Deus, que é o próprio Jesus. Ter Jesus no coração
Esta é a grande mensagem do Evangelho. Isto não é fácil. Jesus então vai explicar aos seus discípulos que para Deus, aliás, para o rico, é impossível deixar as coisas para segui-los. Os apóstolos ficam preocupados, seus discípulos, mas e nós? Como poderemos fazer para continuar seguindo o Senhor? Então o Senhor vai dizer, para deixar tudo e segui-lo. Para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. É o Senhor que nos ajuda a abrir o nosso coração. O Senhor revela também a nossa condição como aquele homem que aqui neste Evangelho pede para ganhar a vida eterna, e Jesus pede que ele perca tudo, que ele doe tudo, que ele distribua todos os seus bens para ter Jesus em sua vida no segmento e segui-lo no segmento do Evangelho. Aqui nós temos a segunda leitura nos mostrando que Jesus faz assim. Jesus revela o que nos prende. Jesus nos mostra o que nos amarra. E o que nos amarra é a nossa própria vontade, presa na busca do nosso próprio bem. É o que vai dizer Santo Agostinho sobre o pecado. Amar a si a tal ponto que chegamos ao desprezo de Deus. Mas o grande convite e a ação do Espírito Santo em nossas vidas é amar a Deus até o desprezo de nós mesmos. E aquele homem, no Evangelho, então se confundia com seus bens. Não podia seguir Jesus porque ele estava confundido e preso às suas riquezas. Jesus nos ajuda a descobrir a verdade e nos dá as condições para podermos ir além, mar adentro. Mas como, Padre? Você pode me perguntar. Então a resposta está na primeira leitura. No começo da primeira leitura, nós encontramos o autor nos dizendo: orei e foi-me dada a prudência, implorei e veio a mim o espírito de sabedoria. Orar, implorar, pedir e clamar, isto nos cabe a nós para a nossa libertação e seguimento de Jesus. E ao Senhor, que é o nosso Deus, Jesus, nosso Deus e Salvador, realizar em nós aquilo que nós não podemos, realizar em nós o impossível. O que devemos fazer e o que o Senhor é capaz de fazer por nós. Queridos irmãos, nos tornar livres para poder segui-lo de todo o nosso coração e assim termos no futuro a vida eterna, uma alegria que já começa na terra e se torna completa no céu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor e exultaremos de alegria.